Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7 e verso de número 12. 1 Samuel, Velho Testamento, capítulo 7 e verso de número 12. À medida que você encontrar, diga glória a Deus. O Senhor é bom. Amém? 1 Samuel, nós não vamos ler muito, porque precisamos de pouco aqui para embasar o que eu preciso falar. Mas essa é uma revelação muito profunda. Samuel, um profeta do Senhor, levantado por Deus ainda na mocidade, ele orando ao Senhor, depois de uma vitória, orou ao Senhor e Deus deu a vitória a Samuel sobre um povo. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo o que, igreja? Até aqui o Senhor nos... Você pode dizer, até aqui me ajudou o Senhor? Vamos lá. Até aqui me ajudou o Senhor. Você que está em casa aí também, diga isso. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? O verso seguinte vai dizer: assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. A mão do Senhor opôs-se aos filisteus durante toda a vida de Samuel. Meu Deus, que coisa profunda. Durante toda a vida de Samuel, a mão de Deus estava com ele e os filisteus não puderam ter vitória contra ele. Diga comigo, Ebenezer. Eu creio que essa é uma palavra para nós, irmãos, para terminarmos esse ano, amém? Declarando, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O título dessa mensagem, se você quiser colocar como eu, que tenho uma mente muito fértil, Retrospectiva 2025. Se você quiser colocar assim, retrospectiva espiritual. Eu sempre procuro ministrar sobre esse assunto, claro que às vezes com uma revelação diferente, mas ministrar sobre esse assunto no final do ano. E gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas. Eu tenho conversado com muitas pessoas que terminaram bem ou estão terminando, pessoas que fizeram planos e talvez o plano era cobrir a casa, usando aqui uma analogia, e chegou no ponto de madeira, mas não chegou a emadeirar, a cobrir, né? Pessoas que pensaram terminar de um jeito, estão terminando, pessoas que não imaginavam que iriam passar por uma situação, que passaram. Mas a gente não pode terminar o ano sem lembrar das vitórias que Deus nos entregou, ou sem aprender com aquilo que enfrentamos ou vencemos durante a caminhada. Samuel não disse a Ebenezer, não fez esse decreto depois de uma experiência com Deus. Ele faz isso aqui depois de uma longa jornada, igreja. Eles estão tendo uma jornada. Se você ler os textos anteriores, batalhas, pelejas, mas ele então levanta esse altar, faz esse decreto, e após os israelitas clamarem a Deus, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos dá a vitória, Samuel ofereceu um sacrifício, resultando na derrota dos filisteus, e diz aqui 1 Samuel 7, 13, na libertação de Israel. Então, ele não só orou e disse a Ebenezer, ele levantou um altar a Deus. Isso aqui é muito pertinente para as nossas vidas hoje. Ele levantou um altar a Deus e declarou Ebenezer, né, de forma profética, até na versão NVI. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispá e Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. E eu tenho andado num ambiente onde é muito difícil as pessoas aceitarem isso aqui, que é um ambiente hospitalar.
Às vezes a murmuração parece que ela está mais acessível. Misericórdia, eu abusei dessa comida. Misericórdia, que barulho de sirene. Misericórdia é uma palavra minha. Eu substituí muitas palavras pela palavra misericórdia. Só que muitos usam uma outra terminologia mesmo, bem informal, né, bem popular. Mas, enfim, use af, né, para não usar outras palavras. Mas as pessoas dificilmente têm esse entendimento de Samuel, de que o ano tem 52 semanas, né, irmão? 52. Então, se hoje é o último domingo, já foi um bocado de domingo aí, né? Foi um bocado de domingo, você já fez as contas, né? Se são 52 semanas, são muitos domingos. Eu creio que hoje é um culto bom, para nós olharmos para trás, para as vitórias que Deus deu, para os livramentos que o Senhor trouxe, e dizer, Ebenezer, amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Só que parece algo muito resumido. Eu creio que nós precisamos pensar um pouco sobre como nós chegamos até aqui. Esse culto não é sobre uma retrospectiva do ano, isso a gente vai passar aqui no dia 31, mas é sobre o que Deus está fazendo na nossa vida durante todo esse ano. Nas vezes que a nossa mão, eu estava falando para minha mãe, e a primeira pessoa que leu a Bíblia para mim foi ela. Até hoje eu tenho esse Velho Testamento, uma Bíblia daquelas Novo Testamento, mas com Gênesis, lá e Salmos, e até hoje tenho essa Bíblia guardada. E eu lendo a Bíblia para ela essa semana no hospital, eu disse, no passado a senhora lia para mim, chegou a minha vez de retribuir a semeadura que a senhora lançou e de ler e liberar a palavra sobre a sua vida. Talvez hoje nós estamos vivendo algo em dezembro que é fruto de uma semeadura do começo do ano. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Talvez a gente esteja vivendo algo ruim em dezembro, que é fruto de uma tomada de decisão errada no decorrer desse ano. Nós precisamos lembrar que a lei da semeadura ela é infalível, para o bem ou para o mal. Uma colheita com fartura ou uma colheita prejudicada. A lei da semeadura funciona. Aquele que semear certamente colherá. E a palavra certamente não é talvez, não é possível. Certamente ele colherá. É a palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, por favor, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor nos agracie neste culto. Obrigado por nos trazer até aqui. Obrigado pelas curas que o Senhor já liberou aqui neste lugar, pela adoração, pela vida de cada pessoa que aqui está. Nós deixamos lá fora aquilo que é distração, aquilo que é preocupação, aquilo que rouba, Senhor, a Tua presença das nossas atenções, do nosso coração, dos nossos ouvidos. E pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Senhor, no nome de Jesus, ministre a Tua palavra de forma poderosa. E que essa palavra venha gerar vida em abundância nos nossos corações. Abençoa a cidade Imperatriz, abençoa as ruas dessa cidade, cada bairro, cada quarteirão. Abençoa os hospitais públicos, privados, as UPAs, penitenciárias, quartéis de polícia, de bombeiro. Meu Deus, aqueles que estão no trânsito, tem misericórdia do trânsito da nossa cidade, ambulâncias, médicos socorristas, meu Deus, profissionais, caminhoneiros, sim, no nome de Jesus, aqueles que estão na rua e não têm onde dormir, que estão, meu Deus, necessitados, tem misericórdia do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que nós sejamos alimentados pela Tua palavra e estejamos melhor no final deste culto do que no começo, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez? Eu sei que dezembro é um mês que a gente bate muitas palmas, né? Haja confraternização, mas Jesus, Ele é digno, amém, irmãos? Não só de uma, mas do a nossa força inteira, do nosso esforço inteiro, não só de uma salva de palmas, mas do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Aleluia!
Irmãos, fazer uma retrospectiva é necessário para nós. Como nós estamos terminando? Como é que eu comecei esse ano? Alguém ainda tem as anotações do começo do ano que você fez? Alguém tem? Alguns colaram na Bíblia, ficou fácil. Eu acho que está mais do que na hora de olharmos para aquelas anotações, irmãos. Irmão Wesley, o que eu venci, onde eu rompi. Tem flamenguista que nunca imaginou que o time ia ganhar alguma coisa. Até o Corinthians ganhou. Brincadeira. Só quem... enfim. Então, irmãos, quantas coisas a gente anotou que faria, que iria, que viveria, que desfrutaria, apesar de que a Bíblia diz no livro de Tiago que a gente faz planos, mas nem sequer sabemos o dia do amanhã, o que vai acontecer. Salmos 39, 5 diz que a nossa vida é como um palmo, que Deus deu aos nossos dias um comprimento de um palmo, que é como um sopro, que é como a relva que aparece e logo desaparece. Mas é natural que a gente faça planos. Mas a pergunta é, como nós vivemos esse ano? Porque se você não parou para pensar sobre como foi seu ano, até as crianças que acreditam em Papai Noel fizeram isso, irmãos. Toda criança que acredita em Papai Noel faz uma cartinha para ele, para o dia 25. Papai Noel, esse ano, em janeiro, eu comecei a estudar, em fevereiro, e faz uma carta contando como é que foi o ano, para no final pedir o Papai Noel para mandar o brinquedo dele, o presente que ele queria. Então até as crianças fazem uma retrospectiva. Eu creio que é importante nós pensarmos sobre isso também. Afinal de contas, irmãos, daqui a 3 dias, estaremos fazendo novas promessas para Deus. E há quem diga que o inteligente aprende errando e o sábio analisa os erros dos outros ou os erros que cometeu no passado para aprender. E eu não quero ser essa pessoa que vai estar errando o tempo todo. Não, eu vou errar e aprender errando. Misericórdia. Porque tem lições que custam caro. Tem queda que eu levanto, sacudo a poeira e estou de pé. Mas tem queda que eu passo alguns meses com ferro nas pernas. Operado. Tem erros financeiros, irmãos, que foi um prato de comida no restaurante que eu achava que era boa comida, veio, eu não gostei, levou ali 50, mas eu me levantei. Mas tem erro financeiro que foi o salário inteiro apostando no time de futebol, na bet, e você pensando que ia ganhar o triplo, não ganhou, e ainda comprometeu a sua renda completa. E o seu João da comércio vai dizer, ó, promissóriazinha, tu disse que era amanhã, passa aqui amanhã, e você pensando, meu Deus, apostei no Vasco. Enfim, então a gente acaba fazendo algumas coisas, irmãos, que comprometem a nossa caminhada. Daqui a pouco, daqui a 3 dias, nós estaremos talvez com mais um papelzinho dizendo, Jesus, esse ano de 2025 foi barroada, mas em 2026, aí você coloca lá de novo, eu vou fazer isso, vou ser fiel ao Senhor, vou ser um marido melhor, uma esposa melhor. Esse ano eu levo meus filhos na Beira Rio, porque esse ano não deu, de 2025, eu estava agoniado demais. Só que se a gente não para olhar as vitórias que Deus já deu, ou os erros que cometemos e fazer uma análise, irmãos, ou uma autocrítica, talvez, ou dificilmente, nós seremos capazes de vencer os desafios que estão por vir. Porque já tem gente viajando para a praia, para dar 3 pulinhos, não sei quantos são. Alguém sabe? Quantos pulos são, gente, lá na areia, na hora para poder receber o ano novo? Vai dizer que você nunca foi. Ah, vá. Não, bora, conta aí. Quantos pulos são? Quantos? 13? Misericórdia, 3. Amém. Então, já tem gente viajando. Errou, fez tanta coisa, mas dia, eu não sei se é na virada, é no 1º dia de janeiro, né? Está lá, ó. Pedindo
botando coisa num barquinho e jogando. Pastor, o senhor está sendo desrespeitoso? Não, irmãos. Nós cremos que uma vida dissoluta, vivida de qualquer jeito, ela não pode ser resolvida apenas com um ritual. Eu vivi um ano, a Deus dará, fiz o que eu quis, parecendo com Eclesiastes capítulo 2, eu não sei se você já viu Eclesiastes 2, coloca para a gente por favor, não estava no script, vamos produção, Eclesiastes 2, coloca aí verso 1, não estava no script, mas vamos ler, preste atenção, aliás, baixa um pouco as luzes, isso aqui é algo bem poético, era o Fábio aqui para ler isso aqui, mas, cadê o Fábio, está lá. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente os prazeres, cadê aqui, como nós somos muitos, os prazeres, plural, descubra as coisas boas da vida, olha irmão, mas isso também se revelou inútil, pode ir passando, vamos ler até o 11, eu disse, o riso é loucura, e para que serve o prazer? Com a mente, investiguei como estimular o meu corpo com o vinho, cria jeito, mantendo-a, porém, orientada pela sabedoria, e como acolher a insensatez. Eu queria saber o que vale a pena debaixo dos céus, nos poucos dias da vida humana. Realizei grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. É o hino nacional. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que precederam em Jerusalém. Presta atenção. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de rei e das províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Assim, excedi a grandeza de todos os que me precederam em Jerusalém, conservando comigo a minha sabedoria. Não neguei, preste atenção aqui, irmãos, não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Segura aí, volta. Está aí o 10 aí. Olha o que essa pessoinha está dizendo que fez no ano de 2025. Não neguei aos meus olhos nada que desejaram. Não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Está como a placa que tem acolá na BR, perto da rotatória lá, né? Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Pode passar. De fato, o meu coração se alegrou em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Irmãos, o problema é que tem um verso 11. Pode colocar. Entretanto, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, vamos ler em voz alta, igreja? Vi que tudo era inútil, diga misericórdia. É correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Pode acender as luzes, obrigado. Essa foi a parte de reflexão dessa mensagem. Você já parou para pensar? Isso é Salomão, gente. O homem mais sábio. Essa semana uma criatura disse assim, pastor, eu queria ser agora Salomão, moço. Eu digo, se for pela essa parte aí, tudo bem, mas Salomão não é essas coisas não. A história de Salomão é trágica. O fim, a forma como os filhos, se você quiser Salomão pela parte da besteira, das bobagens que fez e tudo, mas como ele termina a sua vida, o legado. Então, irmãos, ele conclui, imagina ele em janeiro, me servir de cantoras e cantores. Em março, construir um harém. Você já viu o que é um harém, gente? Aqueles camelos, né? Aquele negócio lá, os caminhos das Índias. E ele vai falando que viu tudo isso, bebeu, viajou, comeu.
Chega em dezembro, último domingo do ano, ele diz o quê? Descobri que tudo isso foi, diga misericórdia. A palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 15. Porque nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Nem a circuncisão ou a incircuncisão, mas o ser uma nova. Jesus Cristo fez todos os passos necessários que um judeu poderia. Ele passou pela circuncisão, ele foi batizado por outro homem, mas não é que Jesus estava numa vida errada, é que Jesus decidiu nos mostrar que era possível ter uma vida, ainda que sem essas coisas, mas de obediência a Deus, porque apesar de que ele poderia escolher que um anjo o batizasse, ele passou pelo procedimento normal, foi batizado por um homem, foi aprovado dentro dos padrões daquela época, para provar que era possível, mesmo sendo Deus, obedecer e vencer todas as limitações e as tentações. Porque nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. Então a pergunta nessa retrospectiva, irmãos, não é se eu comprei um carro esse ano, glória a Deus, aleluia, manda a unção para cá, ô mistério. Não é se eu mudei de casa, tudo isso é muito bom, mas eu consigo terminar o ano como uma nova criatura, igreja? O que a Bíblia está dizendo em Gálatas é que alguns de nós estamos brigando. Tu és circuncidado? Não, arreda-te de mim, eu sou circuncidado. E ele vai dizer, não é sobre isso, mas é sobre ser uma nova criatura. Coríntios 3 vai narrar o apóstolo Paulo vendo a igreja de Corinto brigando para quem era maior, se era Apolo, se era Paulo, e ele vai dizer, um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Então nós corremos o risco de nessa caminhada, se nós olharmos para trás, para o que vivemos até aqui, irmãos, ter gastado tempo com coisas inúteis, com coisas fúteis. A gente fez uma ceia agora, quem ajudou, obrigado, fizemos uma ceia no presídio na segunda-feira. Essa semana agora fizemos uma ceia lá para os internos. Um momento simples, o bolo lá do Alcimar, da irmã Fabiana, suco, um pão. Irmãos, e para alguns parece que aquele era o melhor dia do ano, sabe? Melhor dia do ano. Reunimos, oramos, louvamos. Algumas pessoas, eu ia até o vídeo, tem até o vídeo, eu esqueci de mandar aí, para a gente passar, se alegrar como igreja. Mas, sabe, para nós que todo dia, principalmente em dezembro, está comendo em um lugar diferente, o que é um momento de oração com um lanche? Parece que já se tornou algo fútil, algo... Mas para eles não. Para eles foi um momento, choro, agradecimento, gratidão. Então a gente corre o risco de ir atropelando as coisas, porque se tornou comum. Se tornou comum. Eu sou circuncidado. Só que o apóstolo vai falar sobre, não é sobre isso, mas é sobre ser uma nova criatura. Amém? Então, irmãos, quando a gente fala de retrospectiva, não é a da Globo. Não é o Roberto Carlos dizendo, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Isso é a frase de um bêbado em um bar. Qualquer pessoa aí num lugar pode falar, se chorei ou se sofri, o importante é que emoções eu vivi. Misericórdia. Irmão, o emocional não agrada a Deus, não. Tem gente que veio para um culto, talvez chorou e saiu e foi cometer um homicídio. Eu me lembro que a única vez que eu tentei me desviar na minha vida, eu fui para um culto, antes de ir para uma festa. Ia ter a nega maluca, a burra branca, deixa eu ver o que mais, a treme terra, era um bocado... Era um bocado desses negócios aí, irmão, lá na Parque Recreio, você aqui nem conhece, esses mais jovens, sabe nem o que é.
corre todo dia no aeroporto e nem sabe que ele era o ponto mais badalado da cidade. A única noite que eu tentei me desviar, irmãos, antes de ir, eu fui para a igreja. Adorei, chorei, orei antes de sair, de Senhor, tem misericórdia que eu vou para uma festa daqui a pouco. Você está sorrindo porque não foi com você, eu quase morro nesse dia, mas isso é história para outro culto. Então tem gente que vem para o culto, chora, e ele sai e vai fazer uma parada lá fora. Porque o Roberto Carlos diz que se chorei ou se sofri, eu nem sei se é dele, mas é ele que canta, né? O importante é que emoções eu vivi. Não, isso não agrada a Deus não, irmãos. Salmos 37,4 diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Salmos 42, que a menina canta do Zoe, né? Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Ela está dizendo que tu está emocionalmente fraca, te converte, espera em Deus, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Aliás, essa é uma canção eterna para a gente, irmão. Espera em Deus, está bom, espera em Deus, está ruim, espera em Deus, confia no Senhor, no nome de Jesus, amém? Nós não temos outro caminho, irmãos, mas nós precisamos fazer uma retrospectiva à luz da palavra. Será que é comum cumprimentar alguém todo arrebentado e dizer como vai? Ele diz, do agrado de Deus. Ou do jeito que Deus quer. Lá onde eu morava era um cemitério. Aqui quem sabe, ó, perto do senador La Roque. Imagina, você vai passando, né, e Deus quer, aí quer, eu mesmo não, né? Aí você já vai repreendendo. A pessoa, é um nome assim bem, né, chamativo. Cemitério Deus quer. É um nome doido que o povo coloca, né? Mas enfim, irmãos. Então é comum conversar com alguém que teve um ano arrebentado e ele dizer, como é que você vai, irmão? Ele diz, estou indo do jeito que Deus quer. Aí Deus diz, não tenho nada a ver com isso, foi escolha dele. Lá em julho, lembra? Pois é, negócio lá da cavalgada lá. Então, irmãos, nós precisamos ser frágeis, vulneráveis, para olhar para aquilo que vivemos, à luz da palavra de Deus, e perceber. Você já leu sobre, esqueci o nome agora, Jó. Qual é o bicho que aparece em Jó, gente, que pela descrição da Bíblia, em Jó é o ser mais forte da terra? Tem uma criatura lá, meu Deus, esqueci o nome agora. Leviatã. Jó fala sobre Leviatã. Jó passa o livro inteiro questionando Deus. Aí Deus pergunta para Jó, por acaso, Jó, tu pode pegar Leviatã com um anzol? Se eu não estiver enganado, Jó capítulo 49. Deus está dizendo, tu pode domar a criatura mais poderosa que existe aí, como eu posso domar? E aí, para muitos é um mito, é um misticismo, não sabe o que é, mas crê-se que Leviatã é um dos seres mais fortes, por isso é mencionado ali em Jó. Então Jó olha para Deus e diz, tem misericórdia de mim, Deus, eu sou nada, desculpa, eu não posso pegar Leviatã com um anzol. Será que nós somos capazes de olhar para a bagunça que a gente deixou depois da ceia do Natal e entender que só Deus para nos dar graça para resolver, irmãos? No fim de cada ano, todo mundo faz um retrospectivo. A empresa, o quanto lucrou, a escola faz das notas do seu filho, a faculdade faz das suas notas, né? Você tem um balanço. Eu já participei de vários momentos assim, esse final de ano. É onde a gente vai refletir sobre como foi o ano. As empresas fazem, os times de futebol fazem, como foi vencedor, o governo faz, os poderes, é tempo de promoção no militarismo, é tempo de tantas coisas, irmãos. Então é hora de nós pensarmos também, se eu não estou trajando as mesmas vestes que me levaram ao erro em 2025, achando que não mudando nada e permanecendo mesmo, num piscar de olhos, das 23h59 do dia 31 para as 0 horas de 2026, assim, num piscar de olhos, tudo vai ser diferente. Não é? 3 pulinhos, não adianta. O Evangelho fala sobre renúncia, amém? O Evangelho fala sobre arrependimento.
O Evangelho fala sobre uma dinâmica de mudança de personalidade. A pergunta hoje não é o quanto você ganhou, porque talvez tem gente feliz. Pastor, foi o melhor ano financeiro da minha vida. O que você conquistou, o que você acumulou. Mas eu creio que a pergunta é: como está a sua família diante de Deus? Eu não estou falando de uma foto bonita no Instagram, no estúdio, né? Não sei, você foi num lugar, estava num evento, juntou todo mundo, tirou uma foto, e o menino estava zangado, mas abraçou ali, sorri, tirou. Como está a família diante de Deus? Como que está a sua vida como igreja, como noiva? Ou, como você é como cristão no ambiente de trabalho? Quais foram tuas vitórias naquele lugar? Conseguiu levar alguém para o encontro? Evangelizou? Falou do amor de Deus? Na escola, na faculdade, qual foi o nosso testemunho? Ah, pastor, é porque não deu tempo. Não deu tempo? Um ano? Tem um rapazinho na internet que ele faz, não sei o nome dele, passou assim, ele disse que ia fazer uma flexão por dia, no ano de 2025. Aí eu vi isso, só que eu fui ver, o menino está terminando o negócio, o desafio dele. Uma flexão para cada dia do ano. Beleza, janeiro, já foi. Dia 15 de janeiro, 15 flexão, sem parar. Ou seja, hoje, ele está tendo que fazer a 362. É muita coisa. Tem uma frase que diz que o que gera peso é o acúmulo. Tem coisa que não estava pesada em janeiro, não estava pesada em março, mas nós estamos em dezembro. Eu tenho que mudar nisso. Não está pesado em janeiro, eu estou começando o ano, mas eu estou no final do ano, eu estou no último domingo do ano. O quanto você avançou espiritualmente? O quanto nós absorvemos da Bíblia? Será que nós somos uma boa esponja esse ano? Irmão, você já ensaboou uma esponja e depois tentou tirar o sabão dela? Sabe? Será que nós somos uma boa esponja com relação à unção de Deus, ao poder de Deus? Será que você absorveu o máximo possível? Será que esse foi um ano que a gente aprendeu a perdoar? Será que nós somos aprovados na matéria do perdão? 1 Samuel 16,7 diz, 1 Samuel 16,7, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. É por causa desse texto que tem gente que diz que Deus é cardiologista. O Senhor não vê como o homem vê, mas Ele vê o coração, se bem que coração aqui não é esse órgão, mas a nossa mente, mas o lugar onde a gente concentra a essência da nossa alma e do nosso ser. Alguém já viu falar que a memória vai para o coração? Não, irmãos. Coração é um órgão. Mais um dos muitos. Provérbios 13:11 diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Talvez alguns de nós estamos pensando, pastor, o importante é que emoções eu vivi, ganhei muito dinheiro. Só que às vezes para isso a gente passa por cima dos outros. A Bíblia diz, o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Será que nós fizemos concerto esse ano, meu Deus? Amor, faz favor. É porque para a mensagem do hospital não pode desligar, gente, é só para poder, é de lá. Deixa eu só avisar aqui para ela. Hospital, aí eu preciso responder na hora, mas já estamos resolvendo. Diga assim, já deu certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde é que nós estávamos?
no altar, né? Vamos lá. Será que nós fizemos concerto esse ano? Pastor, eu estou deixando para o final do ano. Beleza, faltam 3, gente, me ajuda. Eu converso com muita gente que diz assim, eu estou deixando para o final do ano. Será que você é uma dessas pessoas que tem dito isso? Maridos, aquela lâmpada queimada de julho, está deixando para o final do ano, né? Pois é. Surpresa! Esposas, aquele negócio lá que o marido está reclamando faz tempo, você está deixando para o final do ano. As crianças, que estão dizendo que a nota ia melhorar no final do ano, será como é que ficou? O João Lucas passou direto. Tomara ver, viu, bichinho? Filipenses 3:8. Filipenses 3:8 diz: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Tem muita coisa que a gente adquiriu durante o ano, que talvez não vale a pena estar na nossa bolsa da viagem para 2026, irmãos. Pastor, por que o senhor não pregou isso no último culto? Porque não dá tempo, criatura. No culto da virada não dá tempo para a gente desarrumar a mala não, menino. Já está todo mundo aqui pronto para receber o ano novo. Deus está falando para ti hoje, que é para dar tempo tu chegar na tua casa e tirar da mala aquele negócio, que não é para quê? Irmão, você já fez uma viagem, e passou a viagem inteira olhando para uma coisa que inútil, aí você chegou em casa e disse, para que eu levei isso? Talvez teve coisa que estava na nossa bagagem o ano de 2025 inteiro, que se tornou inútil. Diga misericórdia. Mas não está aí o perigo é a gente começar mais um ano levando isso, carregando essas tranqueiras. Então anote aí, para ajudar a gente. Primeiro, a contabilidade de Deus, ela não pode ser manipulada por nós. A contabilidade de Deus, ela não pode ser manipulada por nós. Tem pastor que conta as almas que ele já ganhou para Jesus no domingo à noite, né? Aí, ó, domingo agora 3, no outro domingo 10. Irmão, mas será que foi eu que ganhei para Jesus? Então a contabilidade de Deus, ela não conta assim, eu acho. Porque às vezes o galardão é do irmão que chamou 300 vezes o ano todo, bora orando, jejum. Aí o cara vem e aceita Jesus. E o pastor diz, ganhei para Jesus, né? Aí talvez eu anoto aqui, pastor Francilene, ganhei. Aí no computador de Deus vai para o irmão que convidou. Você está me entendendo? A contabilidade de Deus é diferente. Alguns de nós pode bater no peito e dizer, graças a Deus que esse ano eu fui uma ótima pessoa. Aí o anjo diz, menino, engana-te, pois. Então, irmãos, você quer alguém fiel para te ajudar nessa retrospectiva? Consulte o Senhor. Anote aí, a contabilidade de Deus não falha. A Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, se você puder anotar, por favor, anote aí, primeiro, a contabilidade de Deus não falha. Eita, eu fui infiel a Deus, mas isso, menino, isso foi lá para janeiro. Pense num Deus da memória boa. Eu estou sendo desonesto, mas eu acho que a pessoa já até esqueceu. Talvez a pessoa sim, Deus não. Então, irmãos, esse Deus nunca falha. Quando Samuel disse Ebenezer, ele estava dizendo, independente do que eu passei, do lugar que eu estava, Deus me ajudou. Você consegue imaginar o seu ano inteiro isso? Esse Deus não erra. E diante do novo ano que está prestes a começar, irmãos, fica uma pergunta, baseado no que eu vivi em 2025, como você quer chegar em 2026? Baseado no que você viveu em 2025, como você quer chegar em 2026?
Pense num lugar cheio de promessas, sala de hospital, moço. Eu lembro de um homem, não sei se ele está aqui, se tiver, glória a Deus, se arrependeu. Eu visitei ele na UTI, gravíssimo. Eu pedi assim, só pisca, não precisa falar não, pisca o olho aí que eu vou entender. Orei por ele, não foi eu, né, foi o Senhor, não sei, talvez outras pessoas até passaram lá. Mas eu sei que ele saiu da UTI, foi para uma outra sala, eu não sei como é que chama a outra sala, acho que é a observação. E eu orando com ele disse, pastor, saindo daqui, eu vou mudar. Lembro como se fosse hoje isso, lá no Socorrão. Pastor, saindo daqui eu serei outra pessoa. Vou servir a Jesus. Irmãos, eu só lembro de ter visto ele novamente uma vez, passando por mim numa avenida de Imperatriz, do lado de fora da janela do carro, dizendo, ei, pastor, hoje é que eu estou aqui, ó. Aí eu fui perguntar para o povo sobre a criatura. Menino, está longe de Deus. Longe de estava, espero, em nome de Jesus, tomara que já tenha se reconciliado. Mas, irmãos, espero que esteja vivo também, em nome de Jesus, Senhor, ou enfim, amém. Mas você consegue me entender? Tem gente que com medo da morte faz tanta promessa, só que a contabilidade de Deus não falha. Eu estou lá em dezembro, eu sou o melhor no que faço, eu sou CR7, né? Eu sou o melhor. Só que, irmãos, a contabilidade de Deus está anotado que você no dia da angústia diz, Senhor, se isso acontecer, eu vou te servir até o último dia da minha vida. A contabilidade dos céus não falha, irmãos. Esse Deus que foi fiel conosco, até hoje aguarda a nossa fidelidade para com Ele. Amém? Então, é legítimo a gente planejar casamento, escola dos meninos, futebol, não sei, faculdade, viagem, oh meu Deus, viagem, aleluia, quase falo em línguas aqui. É bom, né, gente? Quem já está pagando uma viagem para 2026 aí? Me leva, cadê? Não levantou a mão, mas eu sei, viu? Só porque eu não sou profeta dessas forças todas assim, para saber quem é. Mas se eu ficar sabendo, eu vou pedir para me levar junto. É maravilhoso! Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como estão tuas prioridades? Onde Deus está? Ele tem sido uma prioridade na minha vida e na tua, para terminar esse ano e começar o outro, se Ele permitir? Deus é prioridade ou opção? Dependendo da tua resposta, isso diz muito, irmão, sobre o que você tem vivido e o que você vai viver. Responda para você mesmo, Deus é prioridade ou opção? Porque aquilo que é opção eu deixo para depois, aquilo que é prioridade eu carrego. Eu vou sair, não sei se eu vou com meus filhos, não sei se eu não vou. Se a pessoa for uma dessas da cabeça virada, tanto faz. Agora uma mãe de verdade, uma leoa, um pai de verdade, um leão. Epa! Vem, mas não traga os seus filhos. É o que, rapaz? Nossos filhos são prioridade. Agora, o gato da rua lá, você não carrega ele para todo lugar. O cachorro da rua, né? Se bem que, irmão, tem umas coisas, aonde eu vou está tendo placa assim, proibido o cachorro, fico pensando, meu Deus do céu, o povo está querendo trazer animal para esses lugares, né? Não, está lá no banheiro, sabe, você está num banheiro, aí está lá, proibido animal, eu digo, meu Deus, será que a pessoa entra, senta aqui com o bichinho, enfim, né? Prioridade, onde é que eu quero chegar? Até bichinho a gente está levando por lugares. Mas e Deus, irmãos, esse ano como é que foi com a gente? Responda para a sua meditação. 2025, Deus foi a primeira opção, a prioridade da minha vida. Na verdade, a única opção, a prioridade da minha vida. Ou Ele foi uma das opções? De acordo com a tua resposta, isso revelará muito do que você vai viver no ano que se inicia. Deus é absoluto ou é em caso de emergência? Você sabia que Deus aparece muito para muita gente em caso de emergência? Eu vou morrer, meu Deus! Eu estou bem. Agora não, Deus, eu estou de boa.
Segundo lugar, anote aí, se você cometeu o erro de inverter valores em 2025, olhe para isso. Não inverter valores, irmãos. Alguns de nós estamos terminando o ano com aquela promessa de que levaria o menino para brincar nos brinquedos lá do shopping. Falta 3 dias. Mas o que a gente gastou com besteira. Alguns de nós estamos terminando o ano com uma promessa antiga. Sabe, irmãos? Não inverter valores. A gente acaba correndo o risco de passar um ano atrás de status, influência, patrimônio, visibilidade. Isso tem norteado os nossos dias. Sabe, se o nosso Instagram fosse hackeado, será que a gente terminaria o ano bem, feliz? Oh, meu Deus, minha vida acabou. Hackearam meu Instagram. E aí? Se alguém derrubar a tua conta da Shein, é uma bênção ou uma maldição? Será que a gente viveria ou morreria? Irmãos, qual é o nosso grau de valores? Qual foi o nosso grau de valores para o ano que a gente passou? De importâncias. Porque os nossos valores vão nortear a nossa vida. Pastor, esse ano a minha casa esteve cheia. Aleluia! Não faltou arroz, não faltou o feijão, não faltou a carne. Graças a Deus o uniforme dos meus... Uau! E o que mais? A presença de Deus esteve presente. É sobre valores, irmãos. O que foi prioridade? Então, em segundo, não inverta esses valores. O mundo mata e morre por status. Mata e morre por aquilo que é influência, aparência. Eu já brinquei com isso aqui. Tem gente que, quando a gente fala da igreja, né, me cumprimenta por aí e diz: como é a igreja lá? Tem canal no YouTube, né? Essas coisas assim boas, né, que tem por aí. Tem telão. Irmão, o povo não pergunta se a gente está ganhando alma para Jesus. Sabia disso? Não pergunta, pastora. Estão ganhando alma para Jesus? Sei lá, o que mais poderia perguntar? Teve quantos batismos? Tem vigília? Sabe qual é a pergunta do povo ultimamente? Tem telão? Tem? Como é o canal no YouTube? Deixa eu ver a qualidade da imagem. Depois você assiste lá a pregação. Tem hora que a internet falha que não dá nem para saber se sou eu ou um Minecraft. Mas as pessoas hoje, é importante? Mas não é só isso, irmãos. Não é só isso, é muito importante. Só que parece que a igreja, ela se tornou boa se ela tiver isso ou aquilo. E as pessoas estão esquecendo que antes de ter, Deus nos chamou para ser. Sejam minha imagem e semelhança. Ele não disse tenham uma foto minha, sejam minha imagem. Ao invés de mostrar uma foto minha, que quando o mundo olhar para vocês sendo minha imagem, eles me vejam. Então nós invertemos, nós demos mais lugar ao ter, e talvez nos esquecemos que o Senhor nos chamou. Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele não disse tenham luz, tenham sal. Com isso eu faço uma festa e um churrasco, né? Tenha luz, tenha sal. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O evangelho nunca foi sobre ter poder, mas acessar esse poder, usar esse poder. Porque quem quer ter poder é Dragon Ball, irmãos. Eu fui muito longe, né? Sei lá, bem 10 por menino de hoje. Eu não sei qual é o desenho que está passando, só sei que, coitado de vocês, das crianças de hoje, não sabe o que é desenho bom não, moço. Não sabe o que é o Fantástico Mundo de Bob. Quem aqui é dessa época? Ah, meu irmão, as crianças de hoje, Jesus. Depois vocês pesquisam de novo lá o que era desenho de verdade. Mas é isso que tem sido pregado. A gente fez uma viagem, a reunião de pastores foi em João Pessoa. Ouça esse testemunho. Eu estava em um carro muito bonito.
um Uber. João Pessoa, naquela cidade linda, dentro daquele carrão. Eu digo, meu Deus, aqui tudo é bom nesse lugar, até o carro do Uber é top das galáxias, moço. E o meu, como é que a irmã Usamar fala? O meu tal que brocochô, né, irmã Cassara diz? E o meu carrinho está tão brocochô, Jesus. Só, irmãos, que aí eu descobri que o carro era alugado, né? O carro era alugado do rapaz do aplicativo. Aí na mesma hora eu pensei, rapaz, o brocochôzinho é meu. Você entende? Essa guerra entre ter, ela acaba entrando silenciosa na nossa mente. Meu Deus, eu tenho uma casa, mas olha a casa do meu vizinho, olha a fachada, olha essas luzes. Ontem eu fui no condomínio ali, irmão, ali no negócio ali que tem ali, um condomíniozão ali bonitão ali de Imperatriz ali. Perto do Valdenilson ali assim. A gente olha para as fachadas das casas, irmão, e fica assim, meu Deus, né? Você já fez isso? Já ou é só eu que faço essas coisas? Aí você fala, oxe, duas SW4 na mesma garagem, meu Deus do céu. Então, irmãos, isso acaba abrilhantando os nossos olhos. Só que a gente acaba esquecendo de que não é só sobre isso. Então, na mesma hora, eu agradeci pelo brocochô, assim. Se bem, irmãos, amar, que a caminhonete está chegando, né? A hora continua orando, em nome de Jesus. Né? Amém? Terceiro lugar, vamos concluir, anote aí. O meu tudo. Isso aqui é algo que eu gosto de falar, ou no último culto do ano. O meu tudo não é o tudo de Deus. Talvez tem gente dizendo, foi tudo errado esse ano. Diga misericórdia. Ou tem gente dizendo, foi tudo perfeito. Eu queria te convidar, ao chegar na sua casa, a fazer uma retrospectiva, se realmente o seu tudo está dentro do tudo de Deus. 2 Coríntios 6,3, a Bíblia diz, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Eu posso entrar no hospital e começar a pregar o evangelho e gritar ao pessoal lá dormindo, e eu gritar dizendo, aceita Jesus, e sair dizendo, eita, foi tudo perfeito. Mas pode ter gente horrorizada dizendo, rapaz, que pastor é esse que não respeita nenhum momento de descanso dos outros. Às vezes o meu tudo não é o tudo do meu irmão. Eu estou dizendo que deu tudo errado, mas através da sua vida, talvez esse ano, outras pessoas viveram. Você lembra do que o tudo de Salomão? Eu vivi tudo isso para descobrir no final que era vaidade. Então, meus irmãos, o nosso testemunho, independente de como você viveu esse ano, ele está sendo escrito. Mas ainda não é tudo, diga comigo, ainda não é tudo. Ainda não acabou, diga comigo, ainda não acabou. Você pode cutucar a pessoa do lado e dizer, ainda não acabou? Se você for uma das que disse assim, não, está tudo, eu quero te dizer, não acabou ainda. Amém? Ou então, não, para mim já está tudo perfeito. Reconsidere. Veja se Deus está no lugar que Ele deveria estar. 2 Coríntios 12:10 diz, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou. Você vê que a ótica de Deus é essa? A ótica de Deus é essa, é pedir um filho quando só tem um, é dizer para uma mulher virgem que ela vai dar à luz, e aliás é nesse contexto de Lucas 1,37 que surge o, para Deus nada é impossível. Paulo chegou a considerar que as coisas que ele tinha ganhado antes, que ele achava que era bom, é lixo, para que ele possa ganhar agora as coisas que antes ele considerava lixo, que são coisas com valores eternos. Amém? Então, para a gente concluir, olha para o ano que você passou, para as decisões que você tomou, coloca diante de Deus. Pastor, será que ainda dá tempo de alguma coisa? Diga assim, ó, se dá. Irmãos, dá tempo de muita coisa. Dá tempo de nós revermos nossos conceitos.
Dá tempo de nós tomarmos decisões. Dá tempo da gente mudar a nossa mentalidade. Você já cutucou a pessoa do lado e falou que dá tempo para ele já? Já cutucou? Fala assim, dá tempo. Você pode terminar esse ano diferente. Talvez alguém ia chegar aqui na quarta-feira dizendo, pastor, não tenho nem motivo para celebrar. Vá para a presença de Deus. Peça para o Senhor revelar o mais profundo dos livramentos que Ele te deu. Talvez você que está dizendo, eu nem me acidentei, é porque a mão do Senhor te livrou. Aí você diz, pastor, já eu me acidentei. É porque no teu caso, Deus quis que você aprendesse de outra forma a lição. Só não é o que o Roberto Carlos diz sobre emoções eu vivi. O importante, irmãos, é se o Senhor Jesus estava na nossa vida de janeiro até aqui. Amém? O importante é o quanto nós carregamos da presença de Deus. Algum de nós carregou muita coisa durante esse ano, mas se fosse no contexto de Marta e Maria, nós ouviríamos do Senhor, só um é necessário. Carregue a boa parte, carregue a presença do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que teve muita ceia de Natal que foi diferente. A minha, por exemplo, no hospital. Mas, irmãos, eu creio que eu estava dentro do centro da vontade do Senhor para a minha vida. Então eu não sei como foi ou como está sendo. O que eu sei é que Deus é bom em todo o tempo. E você ainda pode terminar diferente. Você crê nisso? Quero te pedir para colocar de pé.